Irmão, irmã, meus amigos, todos que estão assistindo aí esse vídeo, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e eu queria trazer uma mensagem para você. Tem um texto que eu estava meditando, né? E alguns vão ouvir essa palavra só para você meditar, né? Porque nós já estamos vivendo este tempo. Entendeu? O apóstolo Paulo, né, Shaul HaShaliach, ele disse em seu tempo que nos últimos tempos, né, ele fala, olha, que ninguém se perturbe nem se mova facilmente na sua fé, quer por uma carta ou epístola que supostamente tenha sido por nós escrita. Porque o dia do Senhor, né, o grande dia, a grande tribulação, o dia do juízo de Deus sobre a terra, não virá sem que antes venha a apostasia. Apostasia significa divórcio dos padrões. É o homem que vai se distanciar, ele vai se divorciar da lei de Deus, do próprio Deus. Entende? A apostasia é isso, é abandonar a fé, a doutrina santa, os costumes, a tradição dada pelo Eterno. Judas, né, um dos servos do Senhor Jesus, o irmão de Jacó, de Tiago, irmão do Senhor, ele vai escrever uma carta. Ele vai, olha como ele começa a carta falando: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Olha, é como se ele fosse escrever uma coisa e ele fala: olha, mas eu vi uma necessidade de falar algo para vocês. Então esse homem escreveu isso aqui há quase 2000 anos atrás, e ele nem fazia ideia do tempo que nós estamos hoje. Verso 4 diz: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, Yeshua. Opa, vamos destrinchar esse texto. Ele está dizendo o seguinte: olha, no meio de nós, algumas pessoas se infiltraram, os quais antes estavam escritos para este mesmo juízo. Ou seja, existem homens, foi infiltrado no nosso meio pessoas que desde o princípio já estão condenadas. Elas foram reservadas para o juízo, ou seja, são pessoas não salvas, pessoas que não foram chamadas para salvação. Ou seja, são filhos do maligno, servos das trevas, filhos do diabo, que usam da palavra de Deus, que usam da lei de Deus e se infiltraram no meio dos santos. Para o quê? Olha só, eles convertem em dissolução a graça de Deus. Dissolução, eu não sei se você sabe, meu irmão, mas dissolução significa decomposição, é a separação de uma parte de um todo. Tá bom? Dissolução é isso, é dissociar, é arrancar aquilo de uma parte. Então é a separação, bom? Ou é dissolver. Eu tenho os elementos todos unidos e eu coloco ela no solvente, ela se dissolve em várias partes. A ideia é causar divisão, e divisão no reino de Deus significa destruição. Eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Opa, como negam a Deus se eles estão no meio da religião? Seus atos e seus ensinos deixam bem claro que eles negam a Deus, o único dominador, ou seja, a única autoridade, e o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. A nossa autoridade suprema é Jesus, é Yeshua, não há outro. E o próprio texto diz, olha só, naquele tempo já havia isso. Imagina hoje, quantos criaram novas religiões, seitas, né? São seitas. E você precisa entender, mas que existem homens e mulheres que são... hoje esse termo está sendo falado aí na internet, eu estudei muito sobre isso, e hoje eu compreendo sobre o que nós estamos lidando, tá? Mas
Mas essas pessoas são narcisistas. E eu aconselho a todos vocês que estão nesse canal, estude sobre o tema. E em breve eu quero falar sobre esse tema com vocês, tá? Por quê? Porque essas pessoas, elas são filhas do mal, filhos do mal. Eles não se convertem. Não se converte. Eles não mudam porque eles têm um transtorno. Isso é diferente de um problema psicológico. Existem pessoas que têm uma patologia, têm uma doença psicológica. Por exemplo, a pessoa que ela tem depressão, é um distúrbio, ela tem um problema, mas é curável. Se você tratar, vai curar. Entende? Uma pessoa, por exemplo, que tem várias outras doenças aí que desenvolvem na mente, né? Vamos tomar todo cuidado para falar disso também, mas podem ser curadas. Tem remédios, tratamento que vai fazer aquela pessoa melhorar. E existe o transtorno de personalidade. O que é um transtorno? No caso do narcisista, é uma pessoa que sofreu um abuso, geralmente quando é criança, muito criança, ela sofre um abuso tão pesado que ela aprende, tá? Ela nunca, aquela criança dentro dela fica ali para sempre, ela nunca passa do estágio de infantil para o adulto, quebra a personalidade dela e então gera um transtorno. Ao invés dela aceitar o eu quebrado, destruído dela e tratar, ela cria um personagem que é o falso ego, e este ego, ela tem dentro dela um vazio tão gigante que ela tem um senso de grandiosidade, e esse vazio vai fazer com que ao longo da vida dela inteira ela fique manipulando pessoas e atraindo pessoas para si, para essas pessoas e controlar essas pessoas, e essas pessoas têm que validar o falso ego, o personagem que ela criou. E se essas pessoas não fizerem isso, serão destruídas, descartadas. E as pessoas que fazem isso e a validam, a apoiam, amam, idolatram ela, será destruída de forma ainda pior. São seres que a única coisa que eles existem na Terra é para destruição de vidas. Eles têm prazer, porque essas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista ou o psicopata, o sociopata e o narcisista, o sociopata, o psicopata, eles não têm algo que nós seres humanos comum temos. Eles são desprovidos da empatia. Empatia é a capacidade que um ser humano tem de se pôr no lugar do outro. Sabe aquela premissa? Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim? Eles não têm isso. Eles têm um plano, eles têm um projeto, e eles vão passar por cima de quem quer que seja, e eles vão destruir quem quer que seja, e se precisar fazer da pior forma, farão. Porque pra eles é tipo, você foi um efeito colateral, você tava ali, eu precisei te destruir, que pena que você tava ali, né, que você se deu mal. Mas o ego dele, e o falso ego, que ele se sente um deus. Como eu falei, ele tem um senso de grandiosidade, ele se acha superior a todo mundo. Tá? Então ele tem que ser reverenciado, reconhecido, adorado, e todos devem obediência estrita a ele. Detalhe, vamos seguir o texto que vocês vão ver uma coisa muito estranha sobre essas pessoas. Tá? Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, no meio daqueles que saíram do Egito, existia pessoas assim. E Deus destrói. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Verso 8 diz: E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, são seres que estão dormindo, estão mortos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Vamos lá.
O que significa rejeitar a dominação? Eles não têm autoridade sobre eles não aceitam a autoridade de ninguém, eles não respondem a ninguém, eles são chamados por Deus diretamente, só respondem a Deus. Só que a Bíblia na mão deles é pura manipulação. E isso está acontecendo muito pelo mundo, tá? Então, irmãos, o que isso significa? Por que isso é tão problemático? Note o número de pessoas que estão abandonando as igrejas, que está abandonando igrejas, sinagogas. Por quê? Porque a liderança que está ali à frente, ou um irmão ou irmã que às vezes ele não é nem o líder da congregação, mas ele sim, ele entrou ali dentro, ele se infiltrou. E se tiver alguém que não tenha visão de Deus, o discernimento para saber que aquilo vai ser a destruição daquele lugar e expulsar esse maligno do meio, ele vai manipular toda a congregação, jogar um contra o outro, jogar o pastor contra a sua esposa contra o pastor. Eles causam até a separação de casais, eles vão jogar líderes contra líderes, porque é um espírito. Entende? Como está escrito, são seres que se infiltraram nas igrejas, nas religiões, porém, desde o princípio, eles já estão condenados, eles foram separados para o juízo. Então você entende com que nós estamos tendo de lidar nesse tempo. Se naquela época Judas já está pregando sobre isso, imagina nos dias de hoje. Nós que tivemos experiência com isso e pessoas que estão tendo ou que pode ter na frente, porque você vai acabar encontrando, porque o número de pessoas assim hoje é muito maior do que naquela época. Eles não têm autoridade sobre si. Eles manipulam a Bíblia, o mesmo texto bíblico que serve para a tua vida, para te parar, para te dominar, para te ensinar, ele vai usar o mesmo para ajudar ele ou para fazer com que você faça coisas. Eles vão te levar a fazer coisas que você jamais faria em sã consciência, que vão contra os teus princípios, contra aquilo que teus pais te ensinou desde o berço. Eles vão fazer você ir contra, por causa do controle e do espírito de encantamento que há sobre eles. Irmãos, então vamos lá. Né? A paraxá dessa semana, né? Tem um estudo dessa semana, então vamos tratar disso aí. Né? Nós acabamos de sair da paraxá Hukat, né? E aí, o que acontece após isso, né? Israel, no capítulo 22 de Números, fala de a paraxá Balaque e Bilam, né? Balaque envia emissários a Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante do povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo, naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então Midian e Moabe unido. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de fronte de mim. Então, olha só o que vai ser dito. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Verso 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. O preço do quê? O preço dos encantamentos. Essas pessoas têm um espírito de encantamento. O que é o encantamento? Tá? Então, eu postei para vocês no Telegram o que significa, coloquei nos status meu do WhatsApp e vou repostar para vocês. A palavra encantamento no Antigo Testamento, a palavra no termo original hebraico é o mesmo nome do ser que enganou Eva. É Nahash, encantamento ou agouro, magia,
né? Porque encantamento e feitiçaria é a mesma coisa, tem a raiz na palavra Nahash. Ele é o mestre dos encantamentos, ele é o próprio encantamento, o senhor da magia, do agouro. Então a palavra Nahash é encantamento no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É um termo hebraico para encantamento. E o encantamento, se você for notar como que as serpentes, lembra no passado? No passado, quando. Né, no passado não, até recentemente, você vê isso muito na Índia, né, em circos. Os encantadores, eles pegam uma flauta e começam a encantar, e a serpente acompanha a flauta para um lado, para o outro. E aí tem as explicações, né? Primeiro, a cobra ela não tem ouvido, sabe? Porque não é pela audição que ela se move. Então, o que encanta ela? Segundo, né, alguns pegam, né? Eles pegam o sangue do rato e colocam na ponta da flauta e com aquele cheiro vai encantando ela, que ela tá com fome ou ela quer comer, ela vai tentar seguir o rastro e ele com a flauta vai pro lado e pro outro. Qual é o problema do encantamento? O que o encantamento causa? O encantamento faz você focar num único ponto. O encantador, ele te isola do mundo. Isso é, note se você está vivendo isso no seu casamento, no seu namoro, com uma família, às vezes com um pai, uma mãe, que se ele tiver esse transtorno, acredite, ele não ama, eles não conseguem amar, que amor, isso jamais surgirá no coração deles. Tudo para eles é um meio de usar as pessoas, destruí-las, tudo para o seu bel prazer. Eu vou deixar no final do vídeo uma indicação de um filme para vocês vão entenderem o que uma pessoa nesse estágio é capaz. Desculpa aí as notificações. E aí, o encantador ele te isola. Isola como? Você não conversa mais com ninguém, você se afasta da sua família, você se afasta dos seus estudos, do seu trabalho, você tira tudo dos seus amigos, tudo sai da tua vida e você fica só ouvindo aquela pessoa. Aquela pessoa te rouba a atenção, porque ela faz o espelhamento, ela te enche de amor, ela te entende melhor que todo mundo, ela te ouve no começo como ninguém nunca te ouviu. E ela então cria um personagem com base naquilo que você falou pra ela. Ela então vai se pôr como aquilo que você precisava. Ela vai falar, eu também passei por isso. Nossa, você sabe disso? Eu sei disso, eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, eu também entendo isso. E aí você fala, poxa, essa pessoa é a pessoa perfeita. Agora sim eu encontrei a pessoa ideal para eu caminhar junto. Ou essa é a religião certa, que tem as pessoas corretas, é isso que eu precisava. Só que ela não é assim, ela criou um personagem e você se apaixona ou você se encanta por um personagem que é o que você deseja e ela se põe como desejado. E quando você está encantado, preso naquilo, acreditando, aquele personagem ela desmonta, quebra, joga fora. Só que aí você já está afastado de tudo. E como você só ouve aquela pessoa e está afastado da sua família, que já tentou te avisar para sair dessa loucura, mas você não ouviu, você isolado só ouve ela e parece que tudo que eles falam faz sentido. Mas você não tem uma contraparte. Você já foi afastado de todo mundo, você já se perdeu. Tudo na sua vida acabou. E o encantamento faz isso, esse espírito de encantamento, essas pessoas te levam a não enxergar mais a realidade no seu entorno. Fazem você acreditar, não, olha, eles vivem um mundo paralelo, a mente deles é doente. É uma mente onde no mundo deles, eles são extremamente perseguidos pelo sistema, mesmo que ninguém esteja perseguindo eles. Eles leem uma coisa, interpretam completamente diferente para respaldar a ideia deles e faz todo mundo que está com eles acreditar naquilo, porque todo mundo só ouve eles, né? Só pode ouvir eles, é proibido até de ouvir outras ministrações, outras religiões ou outros pregadores, porque todos, como está lá no texto que eu acabei de ler para vocês, eles falam mal de todas as dignidades, eles têm um assunto, eles têm uma conversa perversa sobre a vida de todo mundo, é uma coisa suja. E você acaba olhando para todo mundo ao seu redor como inferior, como pecador demais, como não digno, porque ele foi difamado. E você só ouve aquele ser. E é isso
que se trata o encantamento dado nessa paraxá para o povo de Israel, que foi levado a comer comidas sacrificadas a ídolos, a se alimentar de ídolos. Eles ficaram pela sua própria cobiça, pela tua fome, tá? Porque todos são enganados. O estelionatário, ele não te engana só porque ele é bom em enganar, mas é porque ele vê que você tem um desejo de algo, você quer uma vantagem, você não é enganado simplesmente porque você é um coitadinho, não. Você queria alguma coisa. E talvez o que você queria? Qual era a vantagem que você queria? Você queria ser compreendido. Você queria o amor de alguém, você acreditou que aquilo seria o que ia te proporcionar isso. Você, claro, você não é pilantra, você não estava com ideais maus, mas você foi pego em algo que você acreditava, você viu vantagem para algo que você queria naquele momento, e aquela pessoa te vendeu aquilo, mas era mentira. Era mentira, ela vendeu uma mentira, você comprou, ela te engoliu, te arrastou, mas quando você estava lá dentro, acabou. E o encantamento é isso. Você começa a ouvir aquela pessoa, acreditar no relato daquela pessoa, você só tem olho para aquilo. E aí você não consegue enxergar mais nada ao seu redor. E todo mundo que fala com você, você vê como inimigo, como quem está se opondo a você, como quem está no caminho errado e você está no certo. O mundo está perdido, você está no certo. Isso é um espírito de encantamento. Detalhe, é o mesmo espírito de sedução. É muito mais sobre mulheres do que homens, mas há homens nesse estado também dentro das igrejas. Eles seduzem as pessoas. E sedução, irmãos, nem sempre tem a ver só com ter relação sexual com outra pessoa, se apaixonar, um homem para mulher, mulher para homem, não é isso, tá? O espírito de sedução que Hassatã coloca sobre as vidas é um espírito que te faz se seduzir pelaquela ideia dele. Você admira tanto, você compra tanto aquela ideia, aquele personagem que ele te vendeu, que você segue aquela pessoa cegamente e nada mais importa. Você nega até os seus princípios para estar com aquela pessoa ou dentro daquele projeto, daquele grupo. Entende? Isso é o que está acontecendo no mundo. Irmãos, o anticristo ele será o maior de todos os mestres do encantamento, porque ele vai deixar a terra seduzida com ele. Ele vai seduzir o mundo no maior dos enganos. Mas quando as pessoas estiverem encantadas com aquele personagem, aí ele vai mostrar a verdadeira face dele, ele vai destruir, porque todos estarão presos nas suas redes. E olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo, olha o que a palavra está dizendo para mim, para você. E aí nós vamos voltar lá para o texto de Judas, né? E se você for notar o que o texto vai falar, né? O que está escrito? E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, eles não querem autoridade sobre a cabeça deles, e eles difamam as dignidades, falam mal de todo mundo, inclusive dos seres celestiais, até dos seres celestiais. Eles têm um extremo respeito por Hasatã, mas pelos do outro lado eles falam de qualquer forma. Né? É bem estranho, bem estranho. Bom, vamos pro versículo 11, tá falando deles, hein? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, orgulhosos e invejosos, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, o encantamento, cegos pelo prêmio, pelo seu objetivo, e pereceram na contradição de Coré. Rebeliões, né, separatistas. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Sim, tudo é para eles, é para o plano deles, é para o ego deles, eles não se importam com ninguém. Não tem amor, eles não sentem empatia, como eu falei, isso é um transtorno. São nuvens sem água, isso mesmo. Eles não têm conteúdo, eles são seres vazios. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte à outra parte. São como árvores murchas, como falei, são vazios, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ou seja, são seres vazios, eles não têm frutos.
Olha a vida deles. Primeiro, você não conhece a vida deles, você não sabe de onde eles veio, você não conhece a família deles, e é assim. Então já, opa, se liga. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. Espuma são bolhas de vento. É vento. Eles são vazios. Estrelas errantes. Exatamente, estrelas errantes. São seres vazios. São seres que, por serem errantes, eles não seguem uma órbita, eles não têm pertencimento. Tá? Eles não pertencem a ninguém. É tudo a si mesmo, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Sim, irmãos, essas pessoas que vieram para a Terra, eles foram reservados para a condenação eterna. Não há salvação para eles. Verso 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Assim, são bajuladoras, ou seja, eles só elogiam as outras pessoas ou fingem admirar as outras pessoas por puro interesse em como eu posso usar aquela pessoa para o meu propósito, ou como eu posso... São pessoas, irmãos, que mantêm pessoas com muito dinheiro próximo para sugar o dinheiro daquelas pessoas, até aquelas pessoas... E aquelas pessoas estão achando que está fazendo bem. Estão sendo destruídas, sugadas, arruinadas. Pessoas cujos seus dons e talentos que Deus deu para salvar almas, para edificar vidas, estão agora com esses dons paralisados, acorrentados, num espírito de religiosidade sem fim. E estes dons e talentos não é usado para mais nada. Eles pensam que estão louvando ao Senhor, ou servindo ao Senhor, mas não salvam ninguém. Estão ali amarrados e presos numa falsa religião, diante de uma falsa ideia. Eles servem para isso, eles amarram os dons e talentos das pessoas, amarram homens e mulheres de Deus que eram para estar frutificando e edificando o reino de Deus na terra, mas eles amarram essa pessoa, eles castram essas pessoas. Bom, e é duro, mas é a realidade. E aí, ele exorta cada um de nós, olha, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam. São sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 22, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Sim, a túnica, quando o sumo sacerdote entrava no templo, ele comia a carne do sacrifício, e se tua roupa tivesse manchada daquela carne que foi sacrificada para o pecado, aquilo podia ser a morte do sacerdote diante de Deus. O que ele está dizendo é, não manche a tua roupa. Que as suas obras não sejam obras mentirosas. E ele está falando, você tem que odiar até a túnica manchada da carne. Isso mesmo, as túnicas, a falsa obra deles, os falsos, irmãos, eles são capazes, essas pessoas com esse transtorno, eles ajudam você. Eles têm prazer em ver uma pessoa caída, destruída, porque eles vão lá e te ajudam a te levantar, te dão até dinheiro. Pagam as tuas dívidas, porque aí eles compraram você. E aí
pela culpa e pelo sentimento de gratidão eterno, você vai ficar numa dívida tão grande com eles. E eles vão usar isso. E vão explorar você. Vão explorar você. Vão explorar você. E quanto mais você faz, eles vão deixar bem claro que nunca é o suficiente. Quando você fizer aquilo que eles mandou você fazer, eles dobram a aposta. E aquilo que você fez não é o suficiente. Você tem que fazer mais. Até que você vai largar tudo para tentar agradá-los. Mas nunca vai agradar. E será jogado na sua face que você foi ajudado. E o Senhor diz: apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Por isso nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário o espírito de discernimento. Porque se nós não tivermos da parte de Deus o espírito de discernimento, o dom de discernir espíritos, sem dúvida, nós podemos viver aí problemas muito severos. O apóstolo Paulo, quando falava dos dons, tá? Ele trata disso o tempo todo, tá? Ele fala, verso 29, 28, 29. 1 Coríntios 49, 28 e 29. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Como é que eu julgo um profeta, irmãos? Que aquilo que aquele profeta está falando é verdade. O maior espírito de profecia, como está escrito, Yeshua, Jesus, ele é o espírito da profecia. Em si, ele cumpre toda a profecia. E o que ele é? Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra encarnada. Use a palavra de Deus. Qualquer profecia, qualquer homem que falar algo para você, tentar te conduzir, entrar na sua vida, você vai ter que julgar o que ele fala com base na palavra. Se o que ele fala vai contra a palavra, acabou. Falso profeta, acabou. Tem que quebrar o vínculo. Tá bom? Como que eu sei disso? Porque o apóstolo Paulo dá os mesmos... ele dá o mesmo ensino para Timóteo. A mesma coisa ele vai falar para Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de religiosidade, como está no original, mas negando a eficácia dela. A Bíblia diz destes: afasta-te, sai de perto, não tem como andar com essas pessoas. A Bíblia está te aconselhando, essas pessoas aí, eles são assim, cai fora. Afasta, bloqueia em tudo e afasta. É isso que a Bíblia tem para você. Irmãos, eu vi o caso da cantora Bruna Carla ensinando a verdade, como isso tem, até mesmo no meio, entre aspas, gospel, como isso caiu como uma bomba, né? Não, você tem que passar pano pro ego dos homens hoje. Hoje que você tem que viver como você quiser, e se a Bíblia falar contra, então a gente vai alterar o texto, vamos interpretar aquele texto diferente ou excluir ele das nossas vidas, para que Deus vai ter que aceitar o homem do jeito que ele quer. É assim que nós vivemos. A Bíblia diz: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que Paulo quer dizer é: olha, nos últimos tempos, para vocês conseguirem converter uma vida para Deus, vai ser trabalhoso demais, vai ser muito difícil. Mas, para isso, você tem que ter o quê? Mais poder do Espírito de Deus, mais presença do Espírito Santo e mais conhecimento. Se você se preparar, você também vai estar mais preparado para esses tempos trabalhosos. Irmãos, que tempo nós estamos vivendo? Mas eu quero deixar uma palavra de esperança para o teu coração. Uma palavra que veio hoje, né? Hoje à tarde, para aqui sobre minha vida, não é? Na verdade vem, a palavra
ela vem, na verdade, para todo mundo, né? Chega no mundo inteiro, essa mensagem. Então tem um texto nas Escrituras que fala sobre o amor de Deus. Efésios 3, verso 17 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como assim, né? Irmãos, vamos lá, nós vivemos na dimensão, né? Nós vivemos uma dimensão, a Terra ela é uma dimensão. E nós vivemos, né? Nós temos 4 dimensões, né? Que são 3 dimensões, que é a altura, largura e o comprimento. Altura, comprimento, largura, profundidade, as 3 dimensões, mais o tempo. Nós temos altura, aqui, ó, largura, altura e profundidade. Essa é a 3ª dimensão, mais o tempo, que é a 4ª dimensão, da qual nós não temos controle e acesso, mas rege o nosso mundo. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele dá um segredo para mim e para você, olha, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para os que o aceitam, tenha a sua vida transformada e nasce novamente, vocês então estando enraizados e fundados no amor. E aí o 18 diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade. Ou seja, o amor, ela é uma dimensão. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E a Bíblia está dizendo que você, quando está fundamentado no amor de Cristo, no amor de Yeshua, então você tem acesso e compreende a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Você acessa então a dimensão onde está Deus e onde está Jesus. Jesus está no Pai e o Pai nele. Então todos que amam acessam isso. Não tem outro caminho para acessar o Pai que não seja esse. É uma dimensão por isso que quando as pessoas que têm este poder, que aprendem a amar, que amam a Deus e o seu próximo, por isso que o amor, a Bíblia diz que ele é o laço que une todas as coisas, é o elo que une todas as coisas perfeitamente, é o amor. Porque ainda que você morra, o laço de amor, como você aprendeu a amar e acessou a dimensão onde está o Pai, não tem como você se desconectar, você não morre, ele te ressuscita, o seu lugar é para lá, você passa desta para a vida, porque é uma dimensão. Está além da compreensão humana. Então, entendam isso, tá? Entendam este segredo. E, como eu falei, né, ia indicar para vocês aí o filme, né? Quero deixar para vocês aí um filme, rapidamente. É este filme aqui, ó. Está na Netflix, tá bom? O nome do filme é Fuja. E vocês vão ver o que essas pessoas que têm esse transtorno é capaz de fazer. E depois nós vamos tratar sobre isso. Como que quem tem contato com essas pessoas, a sua vida é sabotada completamente. Que Deus abençoe a tua vida. E que você busque ardentemente o discernimento de espírito para estar pronto para as batalhas, para os tempos trabalhosos que sobre todo o mundo tem vindo.